Para se formar uma equipe de trabalho, necessita-se de 3 fiscais, 4 auxiliares e 2 motoristas. Em um grupo de 10 pessoas, metade se candidata ao cargo de fiscal e a outra metade ao cargo de auxiliar. Todos os 10 indivíduos estão habilitados para dirigir e podem assumir o cargo de motorista. Nessas condições, qual o número de equipes diferentes que podem ser formadas? 5 elevado a 7, 3 à quinta vezes 4 elevado à quinta, 150, 2.250 ou 950. Eu quero inicialmente 3 fiscais e eu tenho 5 candidatos a fiscais, porque a metade de 10 é 5. Então, eu vou trabalhar com uma combinação para descobrir a quantidade de possibilidades de obter um fiscal, né? Então, vamos trabalhar inicialmente com os fiscais. Fiscais, eu vou ter combinação de 5 tomados 3 a 3. Existe uma fórmula para calcular a combinação de 5 tomados 3 a 3, mas eu prefiro usar um outro método, né, que vai dar o mesmo resultado. Eu penso o seguinte, ó, ou eu vou pegar esse número 3, ou a diferença, 5 menos 3, que dá 2. Então, ó, como 5 menos 3, 2 é menor, né, entre 2 e 3 eu sempre vou escolher o menor, eu vou colocar os números, né, multiplicando até chegar no 2. Então, não vou demorar muito, ó. Eu vou fazer 1 vezes 2. Se fosse mais, eu ia aumentando aqui, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, quanto fosse. Agora, em cima, para cada número embaixo, né, eu vou colocar um número em cima. Como eu tenho 2 números aqui embaixo, eu vou colocar 2 números aqui em cima. E o que eu faço? Eu começo do 5 e vou diminuindo. Então, eu vou fazer, ó, 5 vezes 4. E aí eu tenho a combinação de 5 tomado 3 a 3. Quanto que é isso aqui? Bem, 5 vezes 4, eu nem vou simplificar, ó, que vai estar muito fácil, ó. 5 vezes 4, 20. 1 vezes 2, 2. E aí sim, 20 dividido por 2, 10. Eu já tenho a quantidade de fiscais, né, as possibilidades, né, de montar um grupo de fiscais. Depois, eu tinha os auxiliares. Os auxiliares, eu tinha a outra metade, e dessa outra metade, 4 estavam aptos a serem os auxiliares. Então, é uma combinação de 5 por 4. Usando o mesmo método, olha só, ou vou pegar 4 ou vou pegar a diferença, 5 menos 4 que dá 1. Então é melhor trabalhar com 1 que é menor, aqui ó. Vou colocar apenas 1, em cima 5. Então é 5 dividido por 1, que é igual ao próprio 5. E aí depois eu tinha os motoristas. Os motoristas, todos estavam aptos a ser motoristas, não é? Então, eu tinha 10 indivíduos e todos estavam aptos a trabalhar como motorista. Só que eu tenho que pensar o seguinte, eu já estou comprometido com 3 fiscais, não é? Eu tenho 3 fiscais e também já estou comprometido com esses 4 auxiliares. Então, já tenho 7 indivíduos que já estão com cargo. Então, sobraram quantos indivíduos para concorrer a esse cargo de motorista? 3. E quantos cargos tinham? Tinham 2 cargos. Então, eu vou ter aqui uma combinação de 3 tomados 2 a 2. Como a diferença 3 menos 2 dá 1, isso aqui vai dar 1 no denominador e 3 no numerador, que vai dar 3. Quais são os valores que eu obtive? Vamos dar uma olhada aqui. Motorista 3, auxiliares 5 e fiscais 10. Como eu tenho que escolher fiscal e auxiliar e motorista, eu tenho que fazer esse produto. Então, eu vou obter minha resposta quando eu fizer 10 vezes 5 vezes 3. E 10 vezes 5 vezes 3 é 150. 150 é a alternativa C. Com base nas premissas, todos os primos de Rita são médicos, alguns primos de Rita são pilotos e alguns advogados são primos de Rita, é correto afirmar que A. Todo piloto é médico. B. Todo médico é advogado. C. Algum advogado é piloto. D. Algum primo de Rita não é advogado. E.
alguns advogados são médicos. Para resolver essa questão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um diagrama aqui, ó, onde vão ter todos os médicos. Eu sei que todos os primos de Rita são médicos, então eu vou criar dentro dos médicos, vou colocar todos os primos de Rita. Então eu vou chamar esse conjunto aqui de R. E aí, uma das afirmações é alguns primos de Rita são pilotos. E se alguns primos de Rita são pilotos, é existencial. Então vou colocar um elementinho aqui, ó, que é piloto, que é primo de Rita e é piloto. Ele está dentro do conjunto dos primos de Rita. Ele existe dentro desse conjunto, mas não quer dizer que são todos os pilotos que estão aqui. Eu estou trabalhando com esse xizinho para representar que é um elemento, ó. Alguns primos de Rita são pilotos, então existem pilotos aqui dentro. Eu sei também que alguns primos de Rita são advogados, né? Alguns advogados são primos de Rita. Então, também vou trabalhar na ideia de elemento. Então, vou ter alguém aqui dentro que é advogado, tá? É uma questão existencial. Existem advogados dentro desse conjunto dos primos de Rita. Eu posso falar que todo piloto é médico? Não posso falar que todo piloto é médico. Apesar de eu saber que existem pilotos que são médicos, isso aqui está representando alguns elementos. Eu estou dizendo que existe, mas não estou dizendo que são todos. Depois eu tinha todo médico é advogado. Também não posso dizer isso, né? Porque eu não fiz nenhuma relação para dizer que todo médico é advogado. Eu só sei que existem advogados dentro do conjunto dos primos de Rita. Algum advogado é piloto? Bem, eu não tenho nenhuma relação que eu possa afirmar sobre advogado e piloto, então eu descarto essa. Algum primo de Rita não é advogado? Bem, não sei também. Não sei se algum primo de Rita não é advogado. Não posso afirmar isso. E alguns advogados são médicos? Isso eu posso falar com certeza. Por quê? Porque eu sei que existem advogados dentro do conjunto que forma os primos de Rita, né? E como ele está dentro de Rita, ele está dentro do conjunto dos médicos. Então eu posso falar que alguns advogados são médicos. Pelo menos esses advogados que estão aqui, eu sei que são médicos. Então a alternativa E está correta, né? Ó, alguns advogados são médicos, eu posso marcar a alternativa E. Um criador de 7 cachorros tem ração para alimentar esses cães por 15 dias. Se ele adquiriu mais 3 cães e dobrou a quantidade de ração, por quantos dias poderá alimentar os animais? 21, 10,5, 30, 15 ou 43? Vamos imaginar o seguinte. Como eu tenho 7 cães e eu tenho ração para 15 dias, quanto que eu vou ter de ração? Imagina que cada dia esse cachorro ele come um prato, né? Então, cada dia, cada cachorro come um prato. Então, ele vai ter o seguinte, ele vai ter 7 vezes 15, que é igual a 105 pratinhos de ração. Então, ele tem 105 pratinhos de ração. Aí, o que vai ocorrer? Ele vai arranjar mais 3 cachorros e vai duplicar a quantidade de ração que ele tem. Bem, se ele vai arranjar mais 3 cachorros, ele vai passar de 7 cães para quantos cães? Bem, 7 mais 3, ele vai para 10 cães. Ele vai duplicar a quantidade de ração. Então, ele vai para quanto de ração? Ele vai para o dobro de 105, 210 de ração. E aí, eu preciso de um número aqui, né, que 10 vezes esse número dê esses 210. Por quê? Aqui eu tinha a quantidade de cães. Aqui a quantidade de dias. E aqui é o que eu tenho de ração, ó. Eu tenho 105 pratos, né, que pode ser o que um cachorro come por dia, e passei para 210. Pergunta, 10 vezes quanto que dá 210? Essa é fácil de responder, ó. 10 vezes 21 dá 210. Então, ele vai ter o quê? Ele vai ter ração para 21 dias. Tem essa alternativa? Tem. É justamente a alternativa A, 21.
Considere as proposições a seguir. Se Amanda vai ao parque, não está calor. Se está calor, Jorge toma um suco gelado. Se Jorge vai ao parque, Amanda fica em casa. Sabendo que Amanda não fica em casa e que Jorge toma um suco gelado, infere-se que A. Está calor. B. Amanda vai ao parque. C. Jorge fica em casa. D. Jorge não vai ao parque. E. Não está calor. Eu sei que Amanda não fica em casa e Jorge toma um suco gelado. Eu preciso fazer inferências. Bem, eu separei aqui as proposições para ver o que eu posso concluir. Uma coisa que foi dita é que Amanda não fica em casa. E aqui eu tenho Amanda fica em casa, né? Então isso, Amanda fica em casa, é uma falsidade. Como aqui a minha estrutura é condicional, ó, se Jorge vai ao parque, Amanda fica em casa, no se então, se o meu consequente é falso, o meu antecedente é falso, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, no se então, a falsidade anda para trás, né? Se o meu consequente é falso, a falsidade anda para trás. O meu antecedente também é falso. Eu também sei que Jorge toma um suco gelado. Então, olha só, aqui eu tenho Jorge toma um suco gelado. Isso aqui é verdadeiro. Só que verdade no consequente, não é? Me deixa preso, eu não posso falar nada se está calor ou não está calor. Por quê? Porque no condicional, se eu tiver verdade com verdade, né? Antecedente verdadeiro e consequente verdadeiro é verdadeiro. Antecedente falso e consequente verdadeiro também é verdadeiro. Então, a única coisa nova que surgiu foi isso aqui, ó. É falso que Jorge vai ao parque. Se está calor, se Amanda vai ao parque, eu não posso dizer nada, não é? Então, vamos ver aqui qual alternativa está correta, ó. Bem, alternativa A. Está calor? Bem, eu não posso dizer que se está calor ou se não está calor. Amanda vai ao parque? Eu sei que ela não fica em casa, mas isso não quer dizer necessariamente que ela vai ao parque. Jorge fica em casa? Também não sei. Eu sei que ele não vai ao parque, mas onde ele fica eu também não sei. Jorge não vai ao parque? Com certeza, ó, é falso que Jorge vai ao parque. Então, a alternativa D está correta. Ó, Jorge não vai ao parque. E a alternativa E? Da mesma maneira que eu não sei se está calor, também não posso afirmar que não está calor. Então, a alternativa D é a correta. Jorge não vai ao parque.